Eles não eram apenas fortes, eram considerados impossíveis de derrotar, e mesmo assim, todos caíram. Mas nenhum deles perdeu para um inimigo mais poderoso. Eles perderam porque alguém descobriu exatamente como eles lutavam e usou isso contra eles. O mais perigoso não é um inimigo mais forte, é alguém que entende exatamente como você pensa. E foi isso que destruiu 5 dos guerreiros mais temidos da história. Os samurais. O código que os tornou invencíveis foi o mesmo que os destruiu. 4.000 cavaleiros. Nenhum exército no Japão conseguia parar. Quando o clã Takeda avançava, a batalha acabava antes mesmo de começar. Em 1575, Takeda Katsuyori marchou com 15.000 homens para cercar o castelo de Nagashino. Do outro lado, Oda Nobunaga. Nobunaga não era um guerreiro tradicional. Era alguém que via a guerra de um ângulo que ninguém mais via, e chegou com 3.000 arcabuzeiros. O problema das armas de fogo naquela época era um só. Eram lentas para recarregar. Uma carga de cavalaria alcançava o atirador antes do segundo disparo. Nobunaga resolveu isso de um jeito que ninguém havia tentado antes. Organizou os 3.000 em 3 fileiras. Construiu paliçadas de madeira para travar os cavalos. Quando a primeira fileira atirava, recuava para recarregar, enquanto a segunda avançava. Depois a terceira. Fogo contínuo, sem pausa. A cavalaria Takeda carregou. Fogo, recuou. Carregou de novo. Fogo, de novo. Fogo. E foi exatamente aqui que o Código dos Samurais os destruiu. Qualquer general europeu teria mudado a estratégia, recuado, buscado outro ângulo, mas o Bushido não permitia recuar. Recuar era desonra, pior do que a morte. Então a cavalaria continuou carregando contra as paliçadas, repetidas vezes, porque o código não deixava outra escolha. Das 15.000 forças de Takeda, entre 10 e 12.000 morreram naquele dia. Do lado de Nobunaga, com 38.000 homens, as baixas foram de aproximadamente 60. 60 contra 12.000. O código que havia tornado os samurais invencíveis por séculos foi a arma que os destruiu. Os legionários romanos, a formação mais temida do mundo, virou uma armadilha. Agora imagine isso em outra escala. Não 4.000 cavaleiros, 80.000 soldados, cercados, comprimidos, sem conseguir mover um braço. 25 anos sem uma derrota decisiva em campo aberto. A legião romana não era o exército mais forte do mundo, era o mais disciplinado. Cada legionário sabia exatamente onde ficar, o que fazer, como reagir. A formação compacta avançava em linha, escudos formando uma muralha humana. Nenhum exército havia quebrado isso. Até 216 a.C. O general cartaginês Aníbal estava no sul da Itália com cerca de 50.000 homens. Roma respondeu com 80.000. No papel, era uma batalha decidida, mas havia um detalhe que os romanos não enxergaram. Aníbal não planejava vencer pela força. Planejava vencer pela lógica da própria legião. Posicionou seus melhores guerreiros nas laterais. No centro, colocou as tropas mais fracas, com ordem para recuar quando a pressão começasse. Os romanos avançaram como sempre, em linha, compactos, confiantes. O centro de Aníbal cedeu lentamente. Os romanos empurraram mais. A formação foi se afunilando, perseguindo o centro que recuava. E foi aí que a disciplina romana virou uma armadilha. Quando estavam completamente dentro, comprimidos, sem espaço para escudos ou lanças, os guerreiros das laterais fecharam pelos dois lados ao mesmo tempo. 80.000 homens cercados, sem espaço, sem saída. Em um único dia, Roma perdeu entre 50 e 70.000 soldados, o maior massacre de um exército na história da República Romana. Aníbal não venceu porque era mais forte. Venceu porque a formação que tornava Roma invencível foi exatamente o que prendeu 80.000 homens dentro de um cerco. Os cavaleiros medievais, a armadura que os tornava intocáveis, os afundou na lama. Mas o próximo caso é diferente, porque o que destruiu esses guerreiros não foi estratégia, foi lama. 25.000 soldados, a nata da cavalaria francesa, armadura de placas do pescoço aos pés, lanças de 4 metros, cavalos de guerra com quase 1.000 quilos, também blindados. Do outro lado, 6.000 ingleses, a maioria arqueiros. Os franceses viram aquilo e riram. Em 1415, a Batalha de Agincourt começou como uma execução, mas Henrique V havia escolhido o campo com cuidado. Planície estreita entre 2 florestas, lama profunda em cada metro do terreno. Quando a cavalaria francesa avançou, os cavalos afundavam a cada passo. A carga, que deveria ter sido devastadora, virou uma caminhada lenta em direção aos arcos ingleses, que atiravam 12 flechas por minuto. As flechas não perfuravam a armadura completa, mas perfuravam os cavalos, perfuravam as juntas. E quando os cavaleiros caíam, descobriam o problema que ninguém havia considerado. Um homem com armadura completa
carregava entre 25 e 30 quilos de metal. Caído na lama, sem conseguir se levantar, era terminado por infantaria inglesa com facas simples. A batalha durou menos de 3 horas. Os franceses perderam entre 6 e 10 mil homens. Os ingleses perderam menos de 500. A armadura que tornava os cavaleiros intocáveis foi o que os matou. Agincourt não foi apenas uma derrota, foi o fim dos cavaleiros como força dominante na guerra europeia. Até aqui, todos caíram pelo mesmo motivo. A própria força virou fraqueza. Mas os próximos 2 casos quebram completamente essa lógica. Porque nesses 2, o guerreiro invencível foi destruído pela mesma arma que usava para dominar o mundo. Os mongóis. 43 anos sem derrota, até alguém usar as próprias táticas deles. 43 anos, sem uma única derrota decisiva em campo aberto. Nesse período, destruíram Bagdá, destruíram Damasco, mataram o Califa, o representante de Deus na terra segundo o mundo islâmico. Tomaram Alepo, tomaram Gaza. O Egito era o último bastião muçulmano no Oriente Médio. Em 1260, o general mongol Hulagu enviou uma mensagem ao sultão do Egito, um homem chamado Qutuz. A mensagem dizia literalmente: conquistamos vastas áreas, massacramos toda a população, as fortalezas não nos deterão, os exércitos não nos impedirão. Rendam-se ou serão destruídos. Qutuz leu a mensagem, mandou cortar a cabeça dos enviados mongóis e pendurou as cabeças nos portões do Cairo. Isso não era loucura, era o começo de uma armadilha. Qutuz sabia que o exército mongol havia se dividido. O que restava no Oriente Médio era uma fração do original. E Qutuz tinha uma vantagem que ninguém mais tinha. Os mamelucos eram guerreiros escravizados desde crianças, muitos vindos das mesmas estepes onde os mongóis recrutavam. Eles conheciam cada tática, cada movimento, cada armadilha. Em 3 de setembro de 1260, os 2 exércitos se encontraram em Ain Jalut, o Poço de Golias, na Palestina. Cada lado com cerca de 20 mil homens. O general Baibars comandou a vanguarda e fez exatamente o que os mongóis sempre faziam. Avançou, provocou, simulou uma retirada. Os mongóis avançaram em perseguição, convictos de que estavam vencendo. E foi exatamente aí que 43 anos de invencibilidade acabaram. Direto para as colinas, onde o restante do exército mameluco estava escondido. Quando chegaram, foram cercados por todos os lados. A falsa retirada, a emboscada, o cerco, as mesmas táticas que tornavam os mongóis impossíveis de derrotar, foram usadas contra eles com precisão cirúrgica. O comandante mongol morreu, o exército foi destruído. Ain Jalut foi a primeira derrota permanente dos mongóis em 43 anos. Eles nunca mais chegaram ao Egito. Os espartanos, 2 séculos de domínio, destruídos por quem entendeu a falange melhor que eles. E agora o caso mais absurdo de todos. 2 séculos de domínio, destruídos em uma única tarde, por um general com menos homens, sem arma nova, sem nenhuma vantagem óbvia, só com a compreensão de um detalhe que os próprios espartanos nunca perceberam sobre si mesmos. Por 2 séculos, Esparta foi a maior potência militar da Grécia. O poder estava na falange, formação compacta, cada guerreiro protegendo o lado esquerdo do companheiro. A disciplina do agogê, treinamento que começava aos 7 anos, produzia guerreiros que não recuavam, não quebravam formação, não demonstravam medo. Linha reta, choque frontal, perfeita. Em 371 a.C., Esparta marchou contra Tebas com 10 mil homens. Tebas tinha 6 mil. Era mais uma batalha que Esparta venceria. Mas Tebas tinha um general chamado Epaminondas, e Epaminondas havia percebido algo. Na falange grega, o guerreiro carregava o escudo no braço esquerdo, protegendo seu lado e deixando o lado direito do companheiro exposto. Por isso, instintivamente, toda a formação tendia a se deslocar levemente para a direita durante a batalha, buscando proteção. O flanco direito era sempre o mais forte, e era onde o rei espartano sempre lutava. Epaminondas concentrou seus melhores guerreiros no flanco esquerdo, o batalhão sagrado de Tebas, 300 guerreiros da elite máxima, em 50 fileiras de profundidade. A falange espartana usava 12, 50 contra 12. Avançou em diagonal, direto contra o flanco direito espartano, direto contra o rei Cleombroto. O peso de 50 fileiras empurrando contra 12 foi impossível de resistir. O rei caiu. Com o rei morto e o flanco destruído, a formação inteira entrou em colapso. Tebas perdeu 300 guerreiros. Esparta perdeu mais de 4 mil. O sistema espartano era tão rigoroso e a mortalidade tão alta que o número de guerreiros plenos havia caído drasticamente ao longo dos séculos. Em Leuctra, Esparta perdeu uma fração que não conseguia repor. Nunca se recuperou. 2 séculos de hegemonia, encerrados naquela tarde. Epaminondas não inventou nada, não tinha mais homens, não usou nenhuma arma diferente.
Ele apenas entendeu a falange melhor do que os próprios espartanos. E isso foi suficiente. 5 guerreiros, 5 quedas. Nenhum deles caiu quando era fraco. Eles caíram no auge. Os samurais destruídos pelo código que os tornava disciplinados. Roma presa pela formação que a tornava invencível. Os cavaleiros mortos pela armadura que os tornava intocáveis. Os mongóis vencidos pela tática que os tornava imparáveis. E Esparta destruída por alguém que entendia a falange melhor do que ela mesma. E em todos os casos, a mesma verdade se repete. O que torna alguém invencível também define exatamente como ele pode ser derrotado. Se você chegou até aqui, os outros vídeos do canal mostram como cada um desses guerreiros dominava antes da queda. Agora deixa nos comentários, qual desses 5 você acha que tinha a derrota mais evitável? Se inscreve no canal, o próximo vídeo continua nessa linha.